16. Abre tua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 22. Caverna de Adulão. Vai adorando. Aleluia. O Senhor é fiel e Ele está aqui. Ele está aqui. Eu vou ministrar rapidamente a palavra. Vou seguir o que Jesus está mandando. Aleluia. 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 22. Se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. Aleluia. Então, Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem que estava endividado, e todo homem que estava com espírito desgostoso. E ele fez chefe deles, e eram com eles alguns 400. E foi dali Davi até Mispa dos Moabitas, e disse aos reis dos Moabitas: deixe estar com meu pai e a minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas. Ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Fala assim, no lugar forte. Aleluia. Porém o profeta de Gade disse: Davi, não fiques naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Amém? Agora vai lá no Salmo 57. Aleluia. Só vou ler um. Salmo 57 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem todas as calamidades. Vou ler de novo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem todas as calamidades. E você se assenta dando glória para Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Pode aplaudir a Ele, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Assim, solos fortes, preparados, raízes profundas e frutos no topo. Quem é que quer gerar para o Senhor? Quem é que quer frutos no topo? Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Queridos, quando nós lemos esta passagem, nós estamos aprendendo sobre o terreno apropriado para gerarmos fruto, mas nós estamos principalmente aprendendo sobre o solo da comunhão. Fala comunhão. Quando nós falamos sobre comunhão, quando eu e você, nós vamos nos deparar com essa palavra tão linda, mas tão pouco vivida no nosso meio, porque é muito bonito falar de comunhão, e a gente fala que tem comunhão com todo mundo, e é o dever do crente ter comunhão mesmo. Aqui na igreja nós temos comunhão uns com os outros, porém com alguns Deus faz alianças muito fortes, vocês estão entendendo? E a vida de Davi, ela foi uma vida totalmente... como que fala? Reestruturada em todos os ambientes. Como que você fala de reestruturação, pastora? Davi estava em todo o tempo sendo desconstruído para ser construído em Deus. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, me colocou aqui em cima, te colocou aí embaixo, e Ele fala assim: olha, as partes têm que ser iguais. Pastora, mas o dedo mindinho não é igual, o dedo indicador e nem o polegar. Ok, mas sabe o que o Senhor está dizendo? Que o Espírito é o mesmo e atua e opera igualmente na vida de cada um dos seus filhos. Eu não entendi ainda. Ei, Deus levantou Davi como rei na nação de Israel, dentro da casa do seu pai, mas a palavra vai dizer que através de Davi veio uma multidão a ser curada, restaurada, reposicionada e reconstruída. Não entendeu ainda? Quando o Senhor diz que as partes são iguais, é assim. Não é que Ele tem um filho preferido, é que Ele tem filhos dedicados, e quando Ele acha uma
família, um filho dedicado, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai operar no sobrenatural, porque o coração está aberto para Ele operar aquilo que Ele deu. Ele deu uns para pastores, outros para doutores e mestres, mas a palavra diz que o Espírito opera em todos unicamente, porque Ele é Senhor. E todos nós aprendemos aqui que Davi, ele foi alguém improvável. Fala assim, improvável. Fala, Deus trabalha com os improváveis. Você é um improvável nessa noite? Quem é improvável aqui? Eu sou a primeira a falar que eu sou uma improvável para estar aqui. Mas Ele nos escolheu. Deus tem um chamego com os improváveis. Deus tem um negócio especial com os improváveis. Porque quando a gente acha que a bolachinha do pacote, Ele coloca lá na prateleira de descanso. Mas quando a gente fala assim, Deus, eu não sou nada. Jesus, contigo eu sei que eu vou. Mas olha quem eu sou, a minha condição. Aí o Senhor fala, é nesse lugar de improbabilidade que eu vou manifestar quem eu sou e o que eu faço, o que eu sou capaz de fazer. E aí Deus usou a vida da Jéssica aqui para falar assim, que a nossa vida é composta de processos. A nossa vida é composta do quê? A nossa vida é composta do quê? Então levanta a tua mão direita. Fala assim, Senhor, nesta noite, aduba o meu solo com o adubo necessário para eu suportar o processo, para ser habilitado para o propósito. Aleluia. Eu estava lá e o Senhor falou assim, fala para os meus filhos que a caverna de Adulão é processo e propósito. É lugar de treinamento, é lugar de tratamento e é lugar de aperfeiçoamento. Fala para os meus filhos que a caverna de Adulão é um lugar de processo com Deus, mas é um lugar de preparação para o propósito. Fala para os meus filhos que o lugar do processo é dolorido. Muitas das vezes nós vamos nos sentir abandonados, vai doer, como falou aqui, talvez é no processo da dor que Deus vai extrair da tua vida o homem de Deus e a mulher de Deus que Ele quer trazer para fora, que nem você conhece. Ele foi treinado. Fala, Jesus, pode me treinar. Olha aí, só a Renata foi ousada para falar. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou citar a tia da cantina. Ela tem uma técnica lá para assar o salgado. Cada forno que ela faz há um treinamento pela, como é que fala? Pela repetição do processo. Cada vez mais vai se aperfeiçoar. Certo? A primeira vez que ela fez o salgado foi de um jeito. Hoje já está de outro, porque ela aprendeu a cada fornada, aleluia, colocar, esperar o tempo certo antes e o tempo certo dentro e o tempo certo depois. Certo? Na minha vida e na tua vida, para ser mãe, para ser pai, para ser filhos, para ser servos, para ser empresários, para ser empreendedores, para ser um profissional liberal, qualquer coisa. Deus, você não vai entrar dentro do consultório do dentista sem você aprender a manusear, falando eu sou dentista só porque está com jaleco branco. Você vai precisar de treinamento, preparação e aperfeiçoamento naquilo que você foi habilitado dentro do processo a fazer. E aí o céu está conversando comigo e com você para falar assim que a caverna de Adulão foi o lugar de preparação, o lugar de treinamento e o lugar de aperfeiçoamento. Só que antes de Deus realizar essas 3 etapas na vida de Davi, ele precisava tratá-lo. Se você vê qualquer situação, por exemplo, você vai entrar lá em qualquer vídeo que vai falar de uma peça que ela vai ser desenvolvida, vamos falar da porcelana, ela passa por um período de tratamento, de aperfeiçoamento, de lapidação para ela poder ir para a vitrine, para alguém chegar lá e desejá-la, comprá-la, porque ninguém vai comprar ela de qualquer jeito. Davi, homem segundo o coração de Deus, fala segundo o coração de Deus. Como que um homem segundo o coração de Deus peca?
mata e faz tanta coisa errada. Aleluia, isso. Para revelar a humanidade que habitava dentro dele. Mas a diferença do coração de Davi é que Davi se sujeitou. Fala assim: eu quero me sujeitar. Davi se sujeitou ao processo. Davi se sujeitou ao tratamento. Davi se sujeitou ao tempo. Davi se sujeitou para ele poder ser aperfeiçoado, treinado e habilitado. Pastor, eu ainda não entendi. Nós estamos falando de um solo chamado comunhão. Quando eu falei das partes iguais e que o reino, ele é multiplicação e ele é soma. Sabe o que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? Não é porque a pastora Carla está com um microfone na mão que você é menos importante do que eu diante do altar. Não é porque você prega bem, canta bem, fala bem que você também é melhor que eu. Não, o Senhor está dizendo: diante de mim vocês são iguais. E o que vocês precisam entender, que se tirar uma parte vai faltar, porque o trabalho é com o macro, é com o completo, é com o pleno. Eu me manifesto na unidade, eu me manifesto na comunhão e eu me manifesto no coração que se sujeita ao processo. Nós aprendemos aqui muitas semanas sobre Davi fugindo da ira de Saul, entrando na caverna de Adulão. Todos conhecem a história já, só relembrando um pouquinho. Ele vai esconder, Deus vai restaurar. A primeira coisa é a base. Fala, base. Uma restauração de base vai ter dor, vai dar trabalho. Dá trabalho restaurar a base. Porque assim, ó, nós vemos esse prédio lindo, maravilhoso. Se você descer lá embaixo, você vai ver a sala que está praticamente, já está pronta. Você vai ver que quem entende do negócio, ele sabe aonde coloca o tijolo, ele sabe aonde coloca a massa, ele sabe aonde coloca o paquímetro, não é isso? Ele sabe aonde joga o reboco, ele sabe aonde vai a pedra. Aí o Senhor está dizendo como você vai edificar uma base, se você não aprender que uma chave que vira e muda a história dentro da tua casa, chama-se comunhão. Como mulher, você vai aprender de mim e teu coração que é meu. Se você não aprender da comunhão, como homem, você vai aprender de mim. Se você não aprender o que é comunhão, Davi estava sendo tratado para que a base dele estaria enxertada da comunhão. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Eu aceitei teu pedido de perdão, eu aceitei a tua oração, eu aceitei a tua súplica, porém no palácio ainda não é o teu lugar, nem na guerra ainda é o teu lugar, nem mesmo tocando e nem com Jonathan. Eu te quero na caverna, porque na caverna sou eu e você, é você e eu. Tem cavernas de Deus na nossa vida que Deus não vai deixar ninguém chegar, porque é particularidade tua com Ele. Davi, ele recebe os 400 homens, certo? Que a gente aprendeu: endividados, apertados e desgostosos. 3 tipos de crente, 3 igrejas e 3 níveis para ser tratado. Pastor, eu não entendi. Deixa eu te explicar bem calmamente para você entender. Davi estava sem esposa. Davi estava sem o amigo. Davi estava sem o seu trabalho, que era a função de ser oficial do rei para liderar as guerras. Davi estava sem, eu já falei, a esposa, o amigo, sem o trabalho e sem o consentimento do rei. E ainda o que tinha atrás dele era vingança, ódio e morte. Só que Deus vai restaurar a base de Davi. Leva pai, mãe e irmãos. E fala assim: aqui está a base. Eu te tirei do palácio para restaurar o que estava fragmentado.
Eu te tirei de perto da tua esposa para poder restaurar os fragmentos que veio lá da casa do teu pai e da tua mãe. Os teus irmãos te rejeitaram, até mesmo teu pai se esqueceu. Davi venceu a crítica, Davi venceu o esquecimento, Davi venceu o abandono, Davi venceu a ferida de alma. E agora Deus estava dizendo: como rei que eu te constituí, um que já se corrompeu, um que já tem o coração levado às coisas dessa terra, um que está brigando por trono, eu não preciso de aparência, eu não preciso de boa eloquência, eu não preciso de aplauso, eu preciso de um homem rendido, com uma base restaurada no meu altar, que se renda no processo para viver o propósito. Não entendeu? Para você dar glória, Deus estava dizendo para Davi: no coração do teu pai eu mando, no coração dos teus irmãos eu mando, no coração da tua família eu mando, mas essa caverna é para tratar você. E nesse tratamento eu vou me revelar algo profundo, porque as tuas raízes vai descer tanto, Davi. Você não pode sentar na cadeira. Você vai ter que aprender a lidar com o que está apertado, vai ter que aprender a lidar com o que está desgostoso, e vai ter que aprender a lidar com o que está endividado. Porque aquele que está em aperto, você tem que aprender que no aperto eu sou Deus de folga. Você vai ter que aprender que no desgostoso eu entro no coração e na alma e liberto, transformo e curo. Você vai ter que aprender que aqueles que não têm nada para te oferecer, você vai ajudar da mesma forma, porque o meu reino é assim e o meu coração é assim. Ele tipificava Jesus. Eu quero te adorar, Jesus. Eu quero te adorar, que eu estou sentindo Ele. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Eu quero profetizar: o teu solo nessa noite vai ser adubado. O teu solo nessa noite vai ser encharcado. O teu solo nessa noite vai ser sacudido pela comunhão. E Ele está dizendo para mim e para você: coração rendido à vontade do Eterno e do Todo-Poderoso. Coração rendido à vontade soberana do Altíssimo. Coração rendido para ser extensão para alguém. Alamandarabasúria, Calamandarabandai, Alabastecamantioébia, Alabraforguionde, Calamandarabandai. Deus quer curar mulheres, Deus quer curar esposas, Deus quer curar homens, Deus quer curar famílias. E o Senhor está dizendo assim: ó, o processo na vida de Davi foi criado para transformá-lo. Gente, como assim? Nós estamos vencendo a ansiedade todo dia. Deus entrega uma palavra que Davi falou. Ontem eu fiquei impactada. Davi, ele treinou tanto a alma dele, que ele vai orar e ele fala assim: Senhor, eu apresento a minha ansiedade diante de ti, porque a minha alma está dentro de mim gritando, e meu coração ele bate numa velocidade tão grande que eu não consigo dominar os meus inimigos. Eles tentam contra a minha vida dentro da casa. Ele estava falando da casa do pai. Ele estava tendo crise de ansiedade. Mas sabe o que ele fala? Eu decido me calar e tampar os meus ouvidos, porque o Senhor é a minha voz. Levanta a tua mão, que eu quero profetizar sobre a tua vida. O ambiente da comunhão, o ambiente do tratamento da comunhão de Deus, Ele vai te ensinar a depender do céu. Não justifica quem você é, não se defenda. Você tem um juiz e advogado. Deixa Ele falar quem você é, deixa Ele te justificar. Kalaya suribiande kamandarabandai. O Senhor queria transformá-lo, Davi, em um líder que ele pudesse suportar, e tinha que ser na caverna, que ele pudesse suportar o peso das responsabilidades que viriam sobre os seus ombros. Pastora, mas é o solo da comunhão. Então, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. É como o óleo precioso que desce da cabeça e vai até a barba de... Deus estava falando para Davi assim: olha, eu preciso transformar você em um líder que suporta o peso da responsabilidade. Olha aqui,
que isso daqui é para líderes e liderados e aqui é para a igreja e nós todos somos adultos. Lá na tua casa é fácil você arcar com as contas o mês inteiro? Porque se você não trabalhar, você não tem como pagar. Você, mulher, tem as tuas responsabilidades, que você está sobre os teus ombros, como pai, como mãe, como filha, como serva. De você cumprir o teu papel lá de provedor. Independente, aqui eu estou falando no geral para mulheres e para homens, é fácil? Você acordar cedo, pegar ônibus, quem vai pegar trânsito, aguentar o desaforo do patrão, ou seja, o que for, e você chegar no final do mês, você arcar, não é. Mas agora eu quero falar para homens maduros e mulheres maduras que estão aqui. Muitos querem o cargo, mas não querem o peso do encargo. Muitos querem a posição e não querem a responsabilidade, quer a posição, exige ter. E aí o Senhor está dizendo, eu precisava tratar em Davi, porque a responsabilidade que o colocaria no trono de Israel, ele não ia parar, porque ele ia olhar e ele ia ver que ele não estava ali pelo cargo, mas ele estava ali porque Deus havia confiado nele um propósito. Quando eu e você entender que a nossa vida é dirigida por propósito, as coisas pequenas perdem a significância. Levanta a tua mão. Quando eu e você entender que a nossa vida é dirigida por propósito, as coisas pequenas vai tornar insignificantes. Dá glória. Dá glória, porque Ele é bom. A vida em comunhão é surpreendente. E eu vou tratar aqui como para a igreja comunidade. Fala comunidade. Ebenezer. Fala, Deus me inseriu nessa terra para eu viver a comunhão. Deus está me treinando a ter a responsabilidade e o peso do encargo que eu carrego. Você está entendendo? Tem pessoas, presta atenção, tem pessoas que querem a posição e não quer a responsabilidade do encargo que está atrás. E eu te provo isso. Quanto de gente hoje briga por isso aqui e por isso aqui, mas não quer o encargo do que atrás disso tem. Mas o Senhor estava dizendo para Davi assim, ó. Eu estou falando isso em todas as áreas, mas eu estou falando de comunhão. E a vida em comunidade, ela é surpreendente. Por quê, pastora? Porque eu e você, nós temos a oportunidade de se relacionar com diversas personalidades, com diversos temperamentos, com diversos tipos de pessoa. Porque aquilo que o outro não tem, aquilo que tem na tua vida, você vai agregar na vida dele. Aquilo que aquele não conquistou, através da tua vida, Deus quer somar, quer multiplicar. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente ora, busca, e às vezes a gente acha que a gente está aqui, e aí o céu está dizendo, não, aquilo que o teu irmão não tem, a vida em comunhão é para você distribuir, porque se ele não alcançou, através da tua vida ele vai alcançar. Responsabilidade, o peso da responsabilidade, aleluia, o peso da responsabilidade, e gaguejei. A nossa decisão de se relacionar, olha quantos olhos estão olhando para mim e os que estão em casa. Quantos indivíduos estão aqui? Quando eu falo indivíduo, eu não estou te menosprezando. Indivíduo, pessoa, ser humano, que tem vontade, que tem ideias, que tem o caráter formado já, mas tem personalidade e temperamento. Que se não for moldado o Espírito Santo, nós não conseguimos ser uma comunidade. Dentro de uma casa que tem muitos filhos, uma hora um olha para a cara do outro e encrespa. Daqui a pouco o marido e a mulher já encrespa também. E vira aquela salada. É assim ou não é? Aí alguém tem que pegar o controle da situação, mandar calar a boca, outro respeitar e pedir desculpa. É assim ou não é? E aí a paz volta a reinar. Dentro de casa Deus nos ensina a viver em comunidade, em comunhão.
lixando a minha vida e a tua vida. Deixa eu falar, e eu ensinei, ensino e vou ensinar até Jesus voltar. Aqui é um monte de pedra batendo uma na outra para poder lixar, porque talvez você vai olhar em mim e vai falar assim: a pastora tem algo de bom que acrescenta na minha vida. Só que eu vou olhar para você e tem algo de bom que você acrescenta na minha vida, e eu tenho que ser humilde e receber. Porque eu sou a pastora, não, eu tenho que ser humilde. Você sabe o que é humildade? O Senhor hoje me ensinando e falando de Davi, que Davi carregava a humildade de Cristo, e a humildade é a ausência de orgulho. O problema dessa geração é o orgulho de se sentir melhor, de se sentir mais capaz. Aí o Senhor está dizendo: viver em comunhão é se relacionar. Aquilo que o outro não tem, você vai ajudar ele a conquistar a ter. Quer um exemplo? Bispo Adevaldo e pastora Carla. O bispo Adevaldo é a paz, a pastora Carla é o furacão. Quer ver o oposto? Vocês veem o que o bispo tem? Eu tenho muita coisa que eu não tenho. E o que eu tenho, tem muita coisa que ele não tem. Nós dois juntos se com. Agora vira para o teu irmão, me ajuda a pregar. Fala assim: isso é relação. Isso é se relacionar. Isso chama adubo no solo da comunhão. Fala assim: irmã. Fala: irmão. Fala: me suporta, viu? Os meus defeitos te lixa e as minhas qualidades te agrega. Será se você pode dar um glória? Será se você pode aplaudi-lo? Será se você pode adorá-lo? Para fora, que o Senhor está nos ensinando a viver em comunhão. E Deus queria trabalhar na vida de Davi, falando assim: você foi pastor de ovelha, de pastor você foi para a guerra, matou o gigante, mas você foi tocador dentro da casa do rei, você era tangedor, de lá eu te tirei para ser pajem das armas do rei. A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel 16:7 que Davi era pajem das armas de Saul. Sabe o que é pajem? Saul ia para lá, ele estava lá com a arma, ele era servo. Aí Deus fala: de lá eu te tirei como capitão do exército de Israel, mas de capitão do exército te coloquei no treinamento com Jonathan, mas de lá eu te coloco dentro de uma caverna para você aprender, para você nunca se corromper, para você não se vender, porque aquilo que eu tenho para você é reino. Reino. Fala: reino em movimento. Fala assim: eita pedra bruta, que Jesus vai lapidar até ser diamante. Quem recebe? Aleluia. Jesus, ele se relacionava com todos. Ele se relacionava com a pecadora, ele se relacionava com o publicano, ele se relacionava com o leproso, ele se relacionava com o cobrador de imposto, ele se relacionava com todos. Sabe o que é que Davi está representando? A personificação da pessoa de Jesus Cristo. Deus colocou assim: Adulão é o lugar de intimidade. Declara: intimidade. Fala: enquanto ele me trata, ele me habilita na intimidade. Fala assim: enquanto ele me marca, fala assim: eu ganho acesso. Enquanto ele trabalha no vaso, eu vou conhecer quem ele é. Não murmure da tua adulão, porque adulão é passageira, adulão é uma passagem. E o Senhor te colocou nesse processo, nessa situação que você está vivendo, para dizer assim: você precisa aprender a se relacionar, você precisa aprender o que é comunhão, você precisa aprender o que é viver na intimidade, você precisa conhecer quem eu sou. Jesus se relacionava com todos os homens. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Que nós temos a oportunidade. Fala: oportunidade. Fala: é única. Quando eu falei que eu e o bispo, nós nos completamos, isso de fato é. Porque nós todos aqui temos comunhão. Só que tem temperamentos que são difíceis de ser compreendidos, concorda? Tem alguém que é mais calmo. Gente, tem pessoas que é tão calma que até para falar é calmo.
E aí olha, pastor, às vezes eu estou ouvindo que a pessoa, calma. E aí eu falei, ai Jesus, né? Aquela coisa, a gente é agitada. Tá vendo aqui, né? Testificando. A gente é agitada, parece que tem um gatilho ligado na tomada. E tá... A Rebeca, quando ela vem falar alguma coisa, ela começa a dar volta. E eu dou volta em muita coisa. Eu falo, ai Jesus, não. E ela dá volta. Eu falei, vai logo no assunto, menina. Aí sabe, querendo, vai logo. Mãe, mas eu quero contar os detalhes, olha só. E aí a gente fica assim, ai meu Deus do céu. E nós estamos lutando contra a ansiedade. Aí você fala assim, gente... Aí outro dia com o bispo eu falei assim, não, pelo amor de Deus, eu não aguento não. Lentidão não dá. E meu pai, irmão, eu estou orando, renunciando tudo, porque agora o negócio está muito mais explícito. Entendeu? E meu pai é um nível de exigência, de nervoso e de pressa, que ele é assim, ele fala, o que o bispo ensinou na reunião dos obreiros. Fala assim, o negócio faz assim. Aí ele fala, me dá aqui que eu faço melhor, porque assim você não sabe fazer. Olha quanto temperamento tem aqui. Aí Deus coloca Davi, que cuidava de ovelha, e aprendia a ovelha é mansa, calma, quietinha. Aí Deus fala assim, eu vou colocar Davi dentro do palácio para tocar para um perturbado. Que o espírito que está perturbando Saul foi permissão minha. E eu vou ver se ele vai ter o equilíbrio de tocar e ver o demônio estribuchar no chão até sair. Ele tocava. Aí Davi vai para a guerra. Davi vai aprender a manusear a espada. Você está entendendo as etapas? Aí dentro da caverna de Adulão só tem o que? Escuridão, abandono, solidão, dor. E Deus tira todas as estruturas de Davi. E aí Deus ainda manda 400 homens lá. Vamos falar? Vai ter uns desgostosos que estavam machucados de alma. Você imagina alguém machucado de alma, gente? Machucado de alma, amargurado. Vai falar da dor 24 horas. Os que estão aperto, eu não posso sair lá não, senão o credor vai me pegar lá na esquina. Eu estou devendo para A, para B, para C, para T. E aí os outros que estavam em aperto, os que estavam endividados e o que estava em aperto, eu estou debaixo de ameaça. Davi, é debaixo de tu que eu vou ficar. Imagina Davi, o equilíbrio emocional. Aí o Senhor estava falando assim, se eu não trabalhar na tua base, Davi, eu te tirei de lá para restaurar a tua comunhão com pai, com mãe, com irmão, porque a base da comunhão, Eliabe, Abinadab, Samar, te tripudiou de quem você era, mas dentro da caverna vai saber que você é meu escolhido, meu ungido, e se quiser viver a bênção, vai ter que saber que eu sou na tua vida, o teu pai e a tua mãe vai ter que te abençoar, para você ser habilitado a lidar com temperamento. Aleluia. E aí a gente que é muito agitada, aí a gente fica assim, querendo entrar no outro e ligar o botão. Quem já fez isso? Não deixa eu com vergonha. Tem gente que vai contar uma história e você vai ouvir e você quer ligar o botão para fazer igual o rec lá. Contou. Aí imagina quantos temperamentos estão aqui. E aí Deus está nos dando a oportunidade para nós conhecermos a diferença do outro, para agregar na nossa vida. Só que os nossos olhos são pecaminosos e a gente só olha aquilo que não agrada a nós. Sendo que Deus quer tratar naquela área para nos ajustar. E também através da nossa vida o outro mudar. A gente olha e fala, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Imagina a mesma proporção que eu e você fala, outro falando, eu não gosto dela disso e daquilo. E o Senhor está dizendo, se relacionar é você olhar para o outro e falar, Jesus, esse comportamento, essa conduta, essa postura não é legal não. Mas assim como o Senhor me alcançou, me transformou, aquilo que o Senhor fez na minha vida, o Senhor me colocou no solo da comunhão. Então eu vou orar pela vida da minha irmã, eu vou orar pela vida do meu irmão. Se ela fala muito, ela vai ser ponderada. Se ele é muito atropelado, o Senhor vai colocar nos trilhos. Se é muito parado, o Senhor vai dar a medida justa. Se é muito acelerado, o Senhor vai reorganizar os valores. Aleluia. Aleluia. Pessoas diferentes, etnia, porque aqui tem moreno, preto, branco, amarelo e pardo. Tem ou não tem? E eu não estou discriminando não, nós todos somos de linhagens de muita mistura. Posições sociais, criações diferentes. Aqui tem bases que foram estruturadas por pais, e aqui tem bases que não tiveram a presença de pais. Aqui tem bases que tiveram uma excelente educação,
E tem bases aqui que não tiveram, porque não teve o acompanhamento, não teve a condição. E o Senhor está dizendo, como Jesus, Ele está nos dando a oportunidade de se relacionar com diversos tipos de personalidades, temperamentos, posições, etnias e até mesmo cultura. Porque isso quer dizer relacionamento. Jesus, quando Ele se relacionava com todo mundo, sabe o que Ele estava dizendo? O meu reino é multiplicar aquilo que eu fui enviado a fazer. Não existe preto, branco, pardo, amarelo. Todos eles para mim são iguais. E o meu papel é partir o pão. O que é partir o pão é dar o alimento, a minha palavra. Porque é a minha palavra que liberta, é a minha palavra que transforma, é a minha palavra que levanta, é a minha palavra que salva, é a minha palavra que cura, é a minha palavra que coloca de pé, é a minha palavra que habilita. E aí o Senhor está dizendo, eu quero nessa noite aqui na Ebenezer repreender todo o isolamento espiritual. No lugar do isolamento vai ter comunhão. No lugar da tristeza vai ter alegria da comunhão. No lugar da humilhação vai ter abraço para cura. No lugar da depressão, no lugar da síndrome do pânico, no lugar da ansiedade, não vai precisar falar muito não, só tudo bem com você? Não, isso é para quem crê. Levanta a tua mão. O Senhor está dizendo que Ele quer levantar nesse solo aqui. A cura vai ser através de um abraço, a cura vai ser através de um olhar, a cura vai ser você está bem, como você passou a tua semana, e com aquilo Jesus vai entrar. Relacionamento. Alamandarabasúria, alabasteca mandarabandai. Fala assim, a comunhão, viver em comunidade. Fala assim, declara, promove um ambiente celestial de pessoas imperfeitas com a manifestação daquele que é perfeito. Fala, pode me inserir, Jesus, nesse ambiente. Viver em comunidade, viver no solo da comunhão, você cresce como pessoa. Eu já estou indo para o final. Quando o Senhor falou assim para mim, algumas situações aconteceram. O Senhor falou, não dispensa ninguém da tua história. E eu vou aqui falar algo relacionado a feridas. Do que, pastora? Pessoas que você caminha junto há muito tempo. Pessoas que te ensinaram, que te motivaram, que foram inspiração. E de repente, diante de protocolos humanos, você é obrigado a abrir mão. Então eu nunca consegui compreender isso. Porque no meu coração eu sempre fui verdadeira. Quando você entrega num relacionamento, amizade, comunhão, seja com quem for você, eu quero acreditar que todos nós somos verdadeiros. Quando nós usamos de alguma atitude que não seja verdadeira, é o quê? Falsidade. Certo? E eu não estou aqui batendo em ninguém, não. Estou falando de uma realidade que é nua e crua. Se você não é verdadeira, você é falso. Mas os meus relacionamentos até hoje, todos eu me entreguei muito. E eu comecei a orar a Deus para eu não me entregar mais. Só que eu não posso porque é uma marca no meu ministério. E quando você se vê diante de uma trajetória, fala trajetória, que é o céu para todos. Não existe dois céus. Não existe dois paraísos. E não existe dois infernos. É um inferno, um paraíso e um céu. E aí essas questões vão mexendo dentro de você, nas tuas estruturas emocionais. E aí eu fui orar, porque algumas coisas ocorreram durante todo esse ano. Algumas pessoas mais de perto sabem. Sabe aquela coisa que você fala, um eu te amo, vira distorcido, que você falou o que você não disse? E o bispo Adevaldo, ele falou assim, não sofra. Só que assim, o bispo Adevaldo, ele tem um domínio próprio na vida dele, ele consegue separar este lugar. A pastora Carla está aprendendo. Por causa de ser emotiva também. Aí eu falei assim, mas eu não consigo acreditar a saudade. Aí você lembra de altares levantados na oração. Onde é que está esse altar? Aí você lembra de altares levantados na comunhão. Onde que está esse altar? Aí
você lembra de trajetórias que você caminhou, um entregando a túnica, o outro a capa, o outro entregando a sandália. Aonde está? E eu comecei a chorar no meu quarto. E o Senhor falou assim: não dispensa ninguém da tua estrada. Até mesmo aqueles que não entendem o que eu tenho eu contigo, e o processo e o propósito que tenho eu na tua vida. Mesmo aqueles que você dedicou e virou as costas, mesmo aqueles que você se entregou e te traiu, Ele falou bem assim: se eles tiveram a oportunidade de melhorar, não melhoraram, melhore você. Seja a diferença você, aprenda você, continua amando você, continua praticando a comunhão você, continua sendo a mesma pessoa. Fala assim: lugar da comunhão é lugar onde Deus me treina para que a minha confiança seja intacta. Será que você pode dar glória por isso? Abre aí Salmo 142 e você marca, que eu quero que você leia. Davi aproveitou a caverna de Adulão para ser o lugar de refrigério da alma. E lá ele começou a treinar a alma dele. Fala assim: eu vou chegar lá. Declara. Aleluia. Salmo 142. Aleluia. Salmo 142, olha a oração que Davi faz quando ele está na caverna. Só mais 5 minutos, porque eu vou ministrar a oferta, a gente ora e vai embora. Ó, com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor eu supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, e expus a Ele a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Os 400 homens estavam lá. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, e os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Deus habilita nessa oração 2 coisas em Davi. Levanta as tuas 2 mãos, porque Davi está dentro da caverna. Salmos 57, ele fala assim: Senhor, debaixo das tuas asas eu me abrigo, até que passe todas as calamidades. Deus está trabalhando no relacionamento. Só que Davi está dentro da caverna, tem 400 homens, e ele se sente só. É assim comigo e com você. Às vezes a gente está no meio da multidão e sente sozinho, do abraço, do colo, da compreensão, do afago, e o que tem é prova, é guerra, é luta. E a Bíblia vai dizer que através dessa palavra Deus começa a tratar Davi no relacionamento, mas começa a habilitar ele na confiança. Trata a ferida de Davi e leva ele a um lugar intacto no Senhor. Pastora, me prova. Eu vou ficar debaixo das tuas asas até que passe as calamidades. Agora Davi começa a orar no Salmo 142. Aí Deus leva a vida de Davi a ser redirecionada. Pastora, redirecionada no quê? Justiça e retidão. Levanta as tuas mãos, que eu quero profetizar. Quando Davi entende que o solo dele está sendo adubado, ele recebe 3 chaves: confiança, justiça e retidão. E era Deus falando: o teu reino será marcado por retidão. Tu vais ser um homem reto aos meus olhos. O teu reino será marcado por justiça, porque você vai ser um homem justo, e você não vai confiar na terra, você vai confiar em mim. Se coloca de pé, adorando, adorando. Se coloca de pé. Nessa noite Ele aduba o nosso solo e te diz: eu quero que você tenha retidão.
Eu quero que você seja uma mulher e um homem justo. Eu quero que você aprenda o lugar de confiança em mim. Pastor, eu não entendi ainda. Davi está dizendo aqui, olha, aleluia, tira a minha alma da prisão. Ele estava já dizendo assim, me tira da caverna, me tira deste lugar, porque eu estou entre 400 homens, mas eu me sinto só. A minha alma buscou refúgio e eu não achei. A minha alma buscou abraço e eu não encontrei. A minha alma procurou tantas respostas e não achei. E Deus estava falando assim, agora você entendeu que o lugar de dependência é o lugar que você deve estar. Que mesmo você tendo 400 homens, eles não podem mudar a tua história. Mas eu sou aquele que muda a tua história. Dentro da caverna ele recebe 3 chaves: retidão, justiça e confiança. Deus estava dizendo assim, está tudo nesse capítulo. Deus estava dizendo, o teu reino será marcado pela retidão. É por isso que Davi orou lá no Salmo 157. Senhor, olha para dentro de mim, purifica os meus pecados, guia-me pelas tuas veredas. E ele fala assim, olha, ele declara que ele queria ter um coração reto e um espírito inabalável. Levanta tuas 2 mãos agora. Você que está em casa, eu quero liberar sobre a tua vida. Sabe o que Deus estava dizendo para Davi? Aqui dentro você é meu eleito, meu ungido, meu separado, e eu vou te batizar com um batismo. Esse batismo é de intimidade, de dependência. Eu vou te levar ao trono de Israel. O teu reinado será marcado pela retidão, o teu reinado será marcado pela justiça, e o teu reinado será marcado pela confiança. E aqui eu vou potencializar as tuas habilidades, os teus dons, os teus talentos. E o céu manda te dizer, para de se achar pequeno, porque é os pequenos que Deus escolhe. Para de se achar incapaz e improvável. Ele te separou. Ele te separou. Ele te separou. Deus nos colocou aqui dentro desse lugar, nessa pequena igreja, diante de tantas potências, para ensinar a nós o que é viver para o reino. E nós vamos chegar lá do outro lado. Fecha teus olhos, adora Ele. Você toma posse dessa palavra. Você recebe esta palavra sobre a tua vida. Aleluia. Davi declarou, a minha alma está em prisão, me livra dela. E o Senhor está dizendo, é um processo para você viver o propósito. Nessa noite o Senhor está dizendo, aguenta mais um pouquinho. Porque Ele está dizendo assim, Davi estava vivendo nesse exato momento que Jesus viveu no Getsemane. Ele chamou Pedro, Tiago e João. E ele falou, a minha alma está em aflição. O meu coração está em angústia. A minha alma está em pavor. Pode vocês vigiar comigo? Aí Jesus se retira para orar. Os discípulos dormem. Jesus pede socorro de novo. Aí Deus estava fazendo na vida de Davi. Você é a raiz que vai gerar meu filho. Você é a raiz que o Messias vai vir. Então eu preciso que você se assenta no trono. E você vai estar revestido de confiança, justiça e retidão. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, mesmo que você se sinta só nesse problema, nessa luta, o Senhor está dizendo, é a tua adulão, para Ele forjar todos os talentos e dom. É o lugar onde Ele vai te redirecionar. É o lugar que Ele vai potencializar as ferramentas. E Ele vai te transformar em um ser humano melhor, em uma mulher melhor, em um homem melhor. E Ele te diz, adulão é plataforma para o teu crescimento. Eu não sei qual é a tua adulão. Eu não sei qual é a guerra que você chegou aqui. Talvez é na tua família, talvez é dentro de você, talvez é na tua vida, na tua chamada, que você fala assim, Deus, mas eu estou nessa adulão e o Senhor me entregou tanta coisa, eu não consigo. Talvez é lá no teu trabalho. Fecha teus olhos. Eu não sei, pastora, mas eu não entendi nada. Adulão é o solo da comunhão, aprender a se relacionar com o outro, aprender a multiplicar na vida do outro que você já recebeu, aprender a somar na vida do outro que Deus já te deu.
porque Deus não te colocou e nem eu plantados aqui para a gente ser jarro e enfeite, mas Ele nos plantou com um propósito. E Ele está dizendo lá na tua casa, aqui, a Bíblia diz que aquele que anda com sábio, sábio se torna e começa a ser mais sábio ainda. O Senhor está dizendo, é o tempo da oportunidade, porque eu quero que você aprenda. A Bíblia diz que a raiz, ou a árvore não é sustentada sem a raiz. E o Senhor está te dando a oportunidade, desce mais um pouquinho as tuas raízes para baixo. Eu estou descendo as tuas raízes para baixo. E quando você entende que essas raízes estão descendo para baixo, não vai ser o vento que parou lá na tua casa, não vai ser a perseguição que veio no teu encontro, não vai ser a ventania que veio para te afligir, para aflorar qualquer sentimento em você. Ele está dizendo raízes para baixo, frutos para o topo. Qual é os frutos que o Senhor quer que eu e você gere? Ele quer que você seja justa, que você seja justo como Ele é. Ele quer que eu e você pratique a justiça. Pastor, a justiça é resolver com o meu braço? Não, é a justiça de Deus amando, é a justiça de Deus perdoando, é a justiça de Deus semeando a paz. Ele está dizendo, eu quero que você tenha retidão sobre a tua vida. As tuas raízes descem para baixo em retidão, para que você venha ter uma vida reta no meu altar, uma vida alicerçada nessa palavra. Guia-me, Senhor, pelas tuas veredas, que os meus caminhos sejam planos, que o meu coração seja reto e que meu espírito seja inabalável. É Deus falando para mim e para você, eu quero te sarar, eu quero que as tuas raízes se estendam numa intimidade tão grande, num lugar de acesso tão grande, num lugar de comunhão tão grande, que quando você vê, você é dependente, o vento não te para, a palavra contrária não te para, as decepções não te param. Eu quero orar por você. Você que está em casa, eu quero orar pela tua vida, Pai de amor. Aqui está a tua igreja, Jesus, raízes para baixo, frutos para cima. E qual é o fruto que hoje o Senhor quer que nós geremos na nossa árvore? Confiança intacta em Ti. Intimidade, nós já ministramos tanto, Jesus, e o Senhor de novo falando em intimidade. Retidão, Pai, comunhão, justiça. E sobretudo, Pai, a confiança em Ti. Eu quero colocar a tua igreja nas tuas mãos. Eu quero colocar os teus filhos diante do teu altar. Eu quero colocar a tua igreja perante as tuas mãos nessa hora. Senhor, a igreja que está em casa, que nós venhamos aprender a palavra. Senhor, a palavra que liberta, a palavra que transforma, como Davi. A caverna de Adulão, Senhor. A caverna de Adulão na nossa vida é um processo de aperfeiçoamento. Começa a aperfeiçoar a vida dos teus filhos, porque é passageiro. Quando o Senhor nos tirar, Pai, o Senhor vai nos elevar a lugares e níveis maiores. Senhor, toma a vida da tua filha, do teu filho que está aqui. Toma a vida dos teus filhos que estão em casa. Senhor, eu não sei qual é a causa, a situação ou a guerra, mas eu quero te pedir, habilita-os na tua verdade. Habilita-os a guerrear e aprender que o Senhor é manso e humilde de todo o coração. Que nós venhamos nos desprender de tudo que nos prende, que nós venhamos romper tudo aquilo que nos impede de romper, que essa noite seja um divisor de águas, que nós venhamos, Pai, assim como Davi estava sendo forjado, a ser um líder que tivesse responsabilidade de ter o suporte e a capacidade de aguentar o que os seus ombros carregaria. O Senhor está dizendo, eu quero te levantar como mulher vitoriosa, virtuosa. Eu quero te levantar como homem abençoado, reconhecido e honrado. Faz isso na nossa vida, Pai, que nós venhamos ser vestidos e revestidos pela tua glória. Manifesta do teu poder. É o que nós te pedimos nessa noite, para todos sempre. Toca no nosso coração, toca nas nossas raízes e tira, Senhor, toda pressa, tira toda inquietação, tira todo medo, tira toda, Pai, resistência nos relacionamentos, para que nós venhamos ser uma comunidade que proclama o teu amor e o teu evangelho genuíno. Senhor, toma nas tuas mãos a Ebenezer, cada filho teu que pertence a esta casa. Ser com cada um e glorifica o teu nome, porque eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer o extraordinário, o absurdo, e ficaremos maravilhados. E hoje o Senhor está tirando de nós, Pai,
eu não tenho dúvida, a pressa. Porque o Senhor não trabalha na pressa. O Senhor está tirando do nosso solo a pressa. E o Senhor está colocando em nós, Pai, a longanimidade na espera. Porque eu creio, Jesus, que há um tempo determinado para todas as coisas. Abençoa essas tuas filhas, os teus filhos. E eu os libero debaixo da bênção, sabendo que o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém? Aplaude ao Senhor Jesus.